Amiguinhos, olha eu aqui de novo, né? Faz um tempinho, esperamos acabar o Mundial ganho pela Espanha, maravilhosamente bem, né? Do meu ponto de vista justo. Acabou o futebol, acabou a farra, vamos voltar a estudar, porque agora segundo semestre tem vestibular nada com pau. Vocês estão em plena preparação agora, vão intensificar muito, porque está se aproximando cada vez mais o dia do exame, que vai definir o futuro de muitos de vocês, né? Nós já falamos sobre isso, você já sabe sobre isso. Eu não vou me adiantar demais muito nessas palavrinhas, porque é bobeira, né, gente? A realidade do estudante, principalmente daqueles que pleiteiam, que vocês pleiteiam, pelo menos os que procuram esse canal, é pessoal que quer entrar em instituições públicas, sejam elas civis, sejam militares, né? Lembrando vocês que existem outras oportunidades. Por exemplo, o que eu vou fazer hoje é o seguinte: eu estava lá em Ubatuba, né, uma cidade linda, paradisíaca, maravilhosa, né? E eu encontrei uma garota, eu vou falar o nome dela, é Bia, ela quer ser o quê? Escrevente técnico judiciário. Gente, eu fui escrevente técnico judiciário na metade da década de 80, gente. Era fácil entrar no concurso, até eu consegui, né? Hoje em dia já tem normas da corregedoria, a prova está muito mais difícil, os escreventes não podem, parece que, advogar, eles precisam ser profissionais daquilo mesmo, né? Em compensação, gente, é um concurso que chega a ser disputado por mais de 80 mil candidatos, pô. Não é coisa fácil de entrar. Eu entrei porque era a baba do boi, hoje não teria conseguido seguramente, né? Agora, gente, considerando-se que a grande maioria deles estudam direito e querem ser juízes, promotores, profissionais da área da justiça, coisa que eu, né, realmente descartei da minha vida, não quis, né? Tanto que eu pedi demissão há pouco tempo, não fiquei muito tempo lá não. Eu me dediquei a outras áreas. É claro que exige uma preparação especial, muito maior que aquela que eu tive quando entrei lá em 1986, parece 87, nem me lembro direito, né? Por aí, né? Foi uma experiência bacana? Ou se foi, gente, fantástica. Nem diga como foi. E teria sido melhor até se eu continuasse. Mas realmente não era minha praia, não nasci para isso, não tinha vocação, sou um péssimo escritor, não sou bom, né, em língua portuguesa, não sou bom em direito, meu raciocínio não é lá dos melhores, assim, quando se trata de raciocínios, assim, na parte de justiça, de jurista, de lei. Mas essa menina chamada Bia falou que estava com dificuldades e que eu desse umas aulinhas de matemática. Então o que eu fiz para ela? Eu vou fazer uma prova do Tribunal de Justiça, escrevente técnico judiciário, onde vocês vão conhecer as questões que procuram povoar, né, que povoam aí as provas de escrevente técnico judiciário, não só de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, qualquer TJ escrevente técnico cai esse nível de questões, tá bom? Então, como eu sempre digo, ajuda você a conhecer a prova que vai cair. Para você ser aprovado, conhecer a prova que vai cair, a natureza das questões, facilita horrores para você. Então vou dizer uma coisa para vocês. Tem um site chamado PCI Concursos, onde tem prova de tudo que é tipo. Fazendo aquelas provas lá, baixando, fazendo download, estudando, que você vai conseguir ser aprovado no concurso que você pleiteia, tá bom? Gente, não vou me demorar mais, eu vou resolver aqui as 5 questõezinhas, tá bom? Olha só que bacana. O comprimento de uma circunferência e área de um círculo de raio R são respectivamente igual a 2πr e πr ao quadrado. Comprimento é 2p vezes r. Comprimento da circunferência é 2πr e diz que vale 2πr. A área é π vezes r ao quadrado, diz que vale p vezes r ao quadrado. Aqui você chega à conclusão que esse tal de valor P é igual ao número π. Ora, aumentando-se o raio de um círculo em 4 centímetros, R mais 4 ao quadrado multiplicando por π, diz que a área dele vai passar a ser 100 vezes P. Espera aí, mas P é igual a π. Corta a corta, você tem R mais 4 igual a 10. E o raio vale 6, amigo. O que implica dizer que o comprimento da circunferência correspondente aumentará aproximadamente como? Bom, a primeira circunferência era 2π vezes r, 12π. A segunda é 2π vezes 10, é 20π. É claro que de 12 para 60, se você não sabe ainda, eu sei que você sabe, você faz, né? Aumentou em 8π,
o aumento foi de aproximadamente 66,6%, 67%. A alternativa correta aí é a letra I dessa questão. Então, uma questão elementar que envolve o quê? Conhecimento da formuleta que te dá o comprimento do círculo e a área do círculo e um pouquinho, né, regra de 3, saber aí a porcentagem, né, extrair a porcentagem, você mata essa questão com relativa facilidade e uma coisa muito importante que é a rapidez. Olha aqui agora, dá uma olhada nisso. Vamos ver a segunda questão, né? Em uma loja, o metro de corda é vendido por R$3. 1 metro, R$3. E o rolo com 60 metros é vendido por R$150. Tá. 3 amigos compraram juntos um rolo de corda, ficando o primeiro com 1/4. 60 sobre 4, ele comprou 15 metros. O segundo, com 1/12, comprou 5 metros. E o terceiro ficou com o restante, comprou 40 metros. Se a divisão dos gastos foi proporcional à quantidade de corda, cada um, né, que cada um recebeu, aquele que comprou a maior quantidade de corda economizou, vamos ver. O primeiro eu vou chamar de A. Ele comprou 15 metros, pagou sobre 15, então ele pagou 15K. O segundo comprou 5, então ele vai pagar 5K. E o terceiro eu vou chamar de C, por 40, ele vai pagar 40K. Na divisão diretamente proporcional é assim, mais é mais, menos é menos, né? Agora, onde cai a constante de proporcionalidade? Somando tudo, tem que dar o valor do rolo com 60 metros. E o valor de K, então, igual a 5/2. Parte direto para as cabeças. Vai para o que o problema quer. Olha lá, ó. A quantidade de corda que economizou, aquele que comprou a maior parte em relação à compra da mesma quantidade de corda por metro, qual que é? Vamos ver. Ele comprou em sociedade com os outros dois, né? Ele comprou 40 metros de corda. Ele vai pagar R$100, comprando, né, juntamente com os dois sócios. Os três fizeram uma vaquinha. Claro que uma vaquinha direta que obedece a uma regra de proporcionalidade, né? E se ele tivesse comprado os 40 metros, pagando 3 cada um, ele pagaria R$120. Olha aí, como foi negócio para eles. A economia dele, portanto, qual foi? Era pagar 120, pagou 100, ele economizou R$20. Então, gente, essas questões são recorrentes. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Não vai errar isso, pelo amor de Deus, chega a ser proibitivo. Reconheça de qual grandeza que se trata. É a coisa mais simples que tem. Vai lá no canalzinho, digita lá no Google grandezas diretamente proporcionais, aparece um monte de professor, de repente é capaz de ver minha cara feia lá de novo, né? Tá? Aprende isso daqui que tira de letra esse negócio. Pelo amor de Deus, não vai errar uma questão dessa numa prova tão importante quanto a de escrevente técnico judiciário. Tá bom, amiguinhos? Vamos ver uma outra questão então, tá? Isso aqui tudo é recorrente, gente. Isso aqui cai em tudo quanto é concurso público. Até em Enem eu já vi esse negócio aqui. Sempre travestido, sempre com uma roupagem diferente, mas no fundo é a mesma coisa. É o mesmo manequim que está lá, tá bom? Uma bomba de vácuo retira metade de ar de um recipiente fechado a cada bombada. Sabendo que após 5 bombadas foram retirados 62 centímetros de ar, a quantidade de ar que permanece no recipiente após essas bombadas, em centímetros cúbicos, qual que é? Vamos lá. A primeira metade eu vou chamar de X, portanto o recipiente todo tem 2X. X ficou dentro do recipiente. Ele tirou metade, X sobre 2. Tirou outra metade, X sobre 4. Tirou outra metade, X sobre 8. Tirou outra metade, X sobre 16. Diz que isso tudo é equivalente ao ar retirado a cada bombada. Soma 62 centímetros cúbicos. Tá, eu vou tirar o mínimo disso aí. Tá, 60 vai dar 16x mais 8x mais 4x mais 2x mais x igual a 62. 20 com mais 10, 30. 31x sobre 16 é igual a 62.
portanto x é igual a 32 centímetros cúbicos. Quer dizer que na bomba toda tinha 64 centímetros cúbicos. A primeira metade retirada é essa. Olha lá, ó. Olha o esquemazinho que eu fiz aqui. Caramba, se você tirou 62 e tinha 64, a quantidade que restou qual foi? 2 centímetros cúbicos, letra correta, letra A. Interessante a questão, hein, gente? Tem o seu veneninho, mas eu acredito que dê para resolver com relativa facilidade. Vamos lá fazer uma questão agora, do mesmo nível, muito interessante também. Dá uma olhada na questão, gente, olha. Vocês perceberam que nos meus vídeos eu imprimo uma certa velocidade e às vezes é a razão pela qual eu acabo me embananando e cometendo erros. Às vezes chega esse vídeo que você está vendo no final, mas sabe quantos vídeos eu já gravei dessa aula aqui? Porque justamente cometi erros, a gente se perde às vezes, né? Principalmente quando eu resolvo questões de um vestibular um pouquinho mais exigente, como FUVEST, como VUNESP, como Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, né? E ITA eu ataco pouco porque é uma prova que eu tenho um pouquinho de medo, Escola Naval menos ainda, né? Eu resolvo questões esparsas, nunca questões de um mesmo vestibular, porque realmente o nível de dificuldades delas, gente, olha, merece meu respeito, envolve até matemática superior, né? E aquilo que eu prometi também vai sair, vou ensinar para vocês vetores, geometria, fazer questões de reta, questões de plano, ponto, vetores, né? Paraboloides, né? De revolução, né? São as questões da geometria analíticas no R3, matéria que eu me dei muito bem na Universidade de São Paulo, particularmente eu passei com médias excelentes, e acho que tem condições de dar um cursinho, ainda que elementar, sobre isso, tá bom? Mas isso daí é para semanas que vem, tá bom, gente? Para semanas seguintes aí. Outra questãozinha aí. Em um trajeto exclusivamente de subidas e descidas, um caminhante percorre 2 metros a cada segundo nas subidas e 3 metros a cada segundo nas descidas. Então vamos lá. Ele gasta x para subir e y para descer. Se o caminhante percorrer no trajeto todo 1.380 metros em 9 minutos, em 9 vezes 60 minutos, mais 9 vezes 60 segundos, mais 40 segundos sem paradas, e a cada segundo que ele sobe, ele anda 2 metros, a cada segundo que ele desce, ele anda 3, e o total dele, sem paradas, é 1.380, acabou o problema. É uma questão de duas equações com duas variáveis, meu Deus do céu. Outro problema recorrente, qualquer concurso público vive pedindo, tá? Então tem que arquitetar, tem que ter essa sacada, gente, né? Tá bom? Isso daí é uma coisa um pouco intuitiva. Eu já fiz tanto desse tipo de problema, eu reconheço tanto que para mim é fácil fazer isso. Você pode ter uma dificuldade adicional. Então o jeito é estudar um pouquinho melhor, né? É se dedicar um pouquinho mais, tentar perceber o veneno que cada questão traz. E cuidado com as ratoeiras, tá bom, gente? Sempre. Mas isso não adianta falar muito, porque a gente acaba caindo mesmo, né? Então vai ser 540 mais 40, 580 segundos. Então eu tenho que x mais y é 580, 2x mais 2y é 1.380. Eu vou multiplicar essa por menos 2, fica menos 2x menos 2y menos 580 vezes 2, com a finalidade de eliminar uma variável. E aqui 2x mais 3y, opa, 3y igual a 1.380, né? Aqui fica y, sai direto, 1.380 menos 1.160, 0,8 menos 6, dá 220 segundos. E x vai ser 580 menos 220, 0,8 menos 2, 6, 360 segundos. Espera aí, para subir, ele subia 2 metros a cada segundo, é isso mesmo? Então 360 vezes 2, 720 metros, ele estava subindo, ele andou 720 metros sempre subindo. E aquilo vezes 3, 660 metros descendo no total. Zero. Moral da história, ele gastou 60 metros a mais
subindo do que descendo. Então quer dizer, ele subiu 60 metros mais do que desceu, alternativa correta, alternativa da letra B. Batata. Como dizer para você que esse problema não é dos mais difíceis assim? Vocês entenderam? Nenhum professor consegue fazer isso, tá? Eu já falei para vocês que essa bobeira de matemática tem que ser desmistificada. Só fala isso quem não sabe nada de matemática. Só uma besta quadrada consegue falar isso aí. Matemática, ela é o que você acha que ela é. Se você acha que ela é difícil, meu Deus do céu, se você acha que ela é complicada, porque seguramente é. Não é porque ensinaram errado para você, não é problema do sistema educacional. A gente adora colocar a culpa em algo exterior a nós. Nós somos sempre... isso daí, gente, reflete um certo preconceito que as pessoas têm a respeito do próprio ser humano. Cada um tem um talento, gente. Não adianta. É verdade. Para um tocar piano de orelha é fácil. Para outro tocar acordeão é fácil. Para outro é muito difícil. E não é porque a música, o acordeão tem que ser desmistificado, porque o professor não sabe ensinar, porque o sistema educacional não dá. Certas pessoas têm uma aptidão maior para uma das coisas do que para as outras. E se você acha a matemática difícil, mas você precisa dela, como a Bia, por exemplo, que falou que nunca teve uma experiência muito feliz, ela vai ter que se dedicar um pouquinho mais àquela matemática de nível, né, básico, elementar. Agora, sabendo que, na maioria dos casos, até um determinado patamar, é possível de ser aprendida sim. Acima daquilo talvez seja impossível para muita gente, tá? Como eu reconheço que para mim é. Tá bom? Todos nós temos nossos limites, não somos ilimitados, gente, tá bom? Né? Mas olha, gente, isso daqui, o que envolve esse concurso público é nível de matemática de até 8ª série, tá? Não caiu nenhuma questão de nível de ensino médio aqui, tá? Toda essa matemática que eu abordei aqui, ela é vista nos cursos de 5ª a 8ª série. Não é porque é no meu tempo que eu tô velho já. Hoje em dia também, eu deixei de dar aula há pouco tempo, né, gente? Que eu me aposentei, agora eu vou dedicar mais ao meu canalzinho, fazer umas outras coisas da vida, né? Vou ver se é verdade que sobrou alguma coisa deste que aqui vos fala para fazer depois de mais de 30 anos de magistério. Eu acredito que sim, tá bom? Vou tentar me descobrir ainda, vamos lá, tá bom? Queridos, olha, vamos fazer o último probleminha então, já que o TJ pede 5 questões de matemática. Se você vai bem no direito, se você vai bem em língua portuguesa, não deixe, gente, das 5, acertar pelo menos 3, tá bom? Tá? Não é que, não sei, mas eu acho que não existe nota mínima, desempenho mínimo ainda. Senão o camarada chuta tudo C, né? E acaba acertando uma, né? Mas pode ficar fora por causa de outro que acertou 2, tá bom? Enfim, a concorrência, gente, quando se trata de mais de 80 mil candidatos para um concurso que chega a pagar aproximadamente a inicial de escrever em técnico judiciário, acima de 10 mil reais, que eu considero um salário razoável, eu acho que vale a pena estudar e sofrer um pouquinho, fazer um projeto. Bia, você vai chegar lá, vamos lá. A cobertura de um piso retangular de 12 por 18 metros, olha aqui, ó, tá aqui, ó, vamos lá. Aqui vale 12, aqui vale 18, olha aí. Será feita com placas quadradas de lado igual a L metros. Se L é um número natural, para que haja uma cobertura perfeita do piso, sem cortes ou sobreposições de placas, é necessário o suficiente que L seja um número par, L divida 12, L divida 18, L divida o máximo divisor comum de 12 e 18, L divida o MMC. Gente, vou decompor o 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então 18 é 3 vezes 2 vezes 3. E vou decompor o 12. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O 12, gente, ó, é 2 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 6, 2. Olha o que é o máximo divisor comum aqui. Olha que bacana. Olha os quadradinhos de alho L aí. Cada lado L, então, tem que ser 6 metros. Aqui tem que ser 6, aqui tem que ser 6, 6, 6 e 6. Então é necessário, gente, que L divida o máximo divisor comum de 12 e de 18. Qual é o máximo divisor comum de 12 e de 18, hein, gente? Lembra do máximo divisor comum? Exclusivamente fatores comuns com menor expoente.
O 3 vai porque é comum, menor expoente. Aqui teria 2, né? 1 vezes 1, mas eu pego 1. O 2 vai também. Olha só que bacana, tá? Então, gente, conceitos de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, são conceitos importantes. E tem uma categoria de problema. Aquele problema do ônibus da rodoviária sai de 6 horas, o outro sai de 8 horas, o outro sai de 10 e 10. Se eles estão saindo agora, junto, quanto tempo vai demorar até que a próxima saída seja, né? Então isso aqui, gente, esses problemas todos, são problemas recorrentes. Volto a dizer o que é recorrente. Recorrente é uma coisa que cai sempre, está sempre aparecendo. Aparece com uma roupagem diferente um pouquinho, aparece com uma roupagem diferente um pouquinho, sim, né? Mas você tem que ser capaz de enxergar além das aparências. A matemática, grande parte dela, grande parte do sucesso que a gente tem ao acertar um exercício está em conseguir enxergar o que está por trás daquele enunciado. Então o enunciado nem sempre é o mais claro possível, porque os examinadores não são muito bons, não conseguem por vezes expressar com a clareza devida, justamente por não terem uma capacidade de escrita tão adequada quanto possuem a de resolver problemas, a de manipular números, equações e uma palavra que está na moda agora chamada algoritmos, né? Nesse canal eu vou sempre, gente, daqui, por exemplo, eu não vou demorar um mês agora, eu esperei acabar a Copa do Mundo, confesso, tá? Até porque o último vídeo não ficou muito legal assim, teve umas 14 visualizações, eu nunca vou deixar de agradecer aqueles que assistem o meu canal. Eu vou continuar incentivando vocês a arrumarem novas inscrições, ativarem as notificações. Eu vou procurar melhorar sempre, isso é uma palavra, tá? Mas eu não posso dizer que vai ficar do jeitinho que vocês querem, eu não posso customizar a esse ponto. Mas, querido, manda um comentário, deixa um like, isso tudo ajuda a gente a sobreviver, tá bom? Eu particularmente acho que me sinto incentivado pelos poucos comentários que eu recebo a continuar fazendo isso daqui, tá bom? E com o seu apoio a gente vai crescer sempre, tá bom, queridos? Um beijo no coração mais uma vez. Bia, beijão. Curta bastante o Ubatuba, mas estude mais um pouquinho. Vai sair a apostila, vamos no PCI Concurso, vamos baixar as provas e downloads, vamos nos capacitar adequadamente, vamos chegar no dia do exame e vamos passar. Queridos, beijo no coração. Um abraço, amiguinhos, e até a próxima. O nosso próximo encontro.